Olá pessoal, gente, eu sou o professor Álvaro Thiago, seu professor de ciências, e hoje a gente vai iniciar aqui mais uma aula, tá certo? Vou fazer essa aula em dois momentos, pessoal, assim para eu poder explicar melhor para vocês de alguns slides aqui que foi preparado, tudo bem? Então pessoal, a aula de hoje vai ser sobre tecidos do corpo humano, ok? Então nós sabemos, eu tenho uma figura aqui do corpo humano, e eu tenho alguns tecidos que nós vamos falar adiante. Então a gente sabe que no nosso corpo existem muitos tipos de células, certo? Essas células elas têm diferentes formas e também diferentes funções. Então essas células, meus amigos, elas estão organizadas em grupo, que trabalhando juntas elas vão determinar funções, ok? Então esse grupo de células que eu estou falando aqui, esse grupo de células que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ele acaba sendo denominado de tecidos, que é a nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, nós sabemos o seguinte: nós sabemos que existem aí 4 tipos principais de tecidos no corpo humano. Nós temos o tecido epitelial, ok? Nós temos o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente sabe que, acompanhando aqui a leitura, ó, cada tecido ele é formado por um grupo de células semelhantes, isto é, que realizam as mesmas funções e possuem a mesma matriz intracelular, substância que fica entre as células. Os tecidos são classificados de acordo com o tipo de células e de substâncias intracelular. Meus amigos, a gente, ao falar do tecido epitelial, né, que vai ser aqui o primeiro, nós temos o seguinte: a gente sabe que o tecido epitelial ele tem uma função de revestir a superfície externa do corpo e também de revestir também as cavidades corporais internas. Quando eu falo revestir a superfície externa do corpo, eu estou falando que ele está revestindo o maior órgão do corpo humano, ok? Que é a pele. E quando eu falo de revestimento das cavidades corporais, eu tenho lá o coração, eu tenho lá o estômago, enfim, ok? Gente, aqui eu estou vendo aqui tipos de epitélio, e você vendo essa figura, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Você está vendo que eles têm esses nomes aqui, ó, né? Aqui no caso, eu tenho essa aqui que é o simples escamoso, aqui eu tenho um simples cúbico, aqui um simples colunar. Na verdade, esses nomes que a gente vai falar é devido ao número de camadas. Assim, quando eu falar de epitélios de revestimento, eu vou falar de 3 tipos. Eu vou falar dos simples, ok? São aqueles que têm uma única camada, e ele recebe o nome de simples. De estratificado, por quê? Porque tem mais de 2 camadas. E eu tenho o outro tipo que é o pseudo-estratificado. Pseudo-estratificado se refere a uma única camada com células de diferentes alturas. E quando eu falar das formas, quando eu falar de formas, eu estou me referindo a esses epitélios de formas diferentes. Exemplo, eu tenho lá o pavimentoso, pode ter uma forma de cubo, né, que nós chamamos de cúbicos, prismáticos, de transição. E aí, juntando o número de camadas com as formas que eles possuem, eles recebem esses nomes. Por exemplo, tem aqui um simples escamoso, um simples cúbico. Olha que eu tenho um estratificado, né? Eu tenho isso aqui, é o pseudo-estratificado, né? A camada com células de diferentes alturas. E eu tenho aqui o de transição, ok? Então, vamos aqui seguir a nossa leitura. Aqui diz o seguinte: o
tecido epitelial ele apresenta as seguintes características, né? Falta de espaço entre as células são justapostas, meus amigos. Quando vocês virem essa característica, células justapostas, eu estou me referindo que essas células elas são muito juntas, exatamente para não deixar passar alguma substância ali, uma substância externa, tudo bem? Então eu tenho essas células justapostas. Outra característica importante é o chamado falta de vascularização, ou seja, nessas células, nesse tipo de célula epitelial, não tem vasos sanguíneos, certo? E ela tem uma capacidade de renovação celular. Uma coisa bem interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, quando nós estamos falando de células, né, de células epiteliais, a gente sabe que existem as camadas, e essas camadas, essas camadas superficiais, elas acabam sendo envelhecidas e elas vão sofrendo esse achatamento, e depois disso acabam acontecendo um acúmulo de uma proteína chamada de queratina, certo? Que é uma forma de um revestimento resistente nesse tipo de célula. Tudo bem? Tudo tranquilo aí, pessoal? Beleza? Então, a sua principal função, como nós já falamos, é proteger o corpo contra a entrada de micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, substâncias químicas e agressões físicas, cortes, pancadas, arranhões, certo, pessoal? Então, a nossa pele, ela já reveste, o nosso corpo é revestido pela pele e a pele é o tecido epitelial, tudo bem? E você sabe que nós temos essa célula fechada exatamente para impedir esses micro-organismos e também a agressão física, também de agressão física externa. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho aqui os tecidos epitelial de revestimento e aqui eu tenho o tecido epitelial glandular. Quando eu falo tecido epitelial glandular, eu estou me referindo àquela situação em que essa célula, desse tipo de célula, ela tem a capacidade de ter glândulas. Ou seja, as glândulas, o que é uma glândula? Uma glândula é uma estrutura que tem a capacidade de produzir substâncias, certo? Essas substâncias, elas podem sair para fora do corpo e também entrar para dentro do corpo. Como assim entrar para dentro do corpo? Ela já está dentro do corpo e ela cai lá no seu sistema circulatório, ok? Então é uma característica importante esse epitelial glandular. Estamos falando de glândulas, ok, meus amigos? Beleza? E aí nós vamos ver aqui o seguinte, o tecido epitelial glandular. As células do tecido epitelial glandular, eles produzem substâncias chamadas de secreções, que podem ser utilizadas partes do corpo ou eliminadas do organismo. Essas secreções podem ser mucosas, quando espessas e ricas em muco, exemplo, as glândulas salivares, serosas, quando fluídas, aquosas, claras e ricas proteínas, exemplo, glândulas secretoras do pâncreas. E podem ser mistas, quando ocorrem secreções mucosas e também serosas. Temos lá as glândulas salivares parótidas. Gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês nessa palavrinha aqui, que ele colocou as células do epitelial glandular para uma substância chamada secreções. Eu sempre explico para os meus alunos para eles não confundirem a palavra secreção e também a palavra excreção. Tem muita gente que fala alguma coisa, isso é uma excreção, eita, alguma pessoa, algum aluno, às vezes, ao brincar na escola, recebe um corte e diz assim, eita, o que está acontecendo? Na sua pele está tendo uma secreção. Pessoal, a gente tem que saber que muitas vezes é errôneo. Nós temos que diferenciar essas duas palavras. Quando eu falo de secreção, essa palavrinha aqui, secreção, eu estou me referindo, pessoal, às substâncias que acabam caindo dentro do corpo,
tudo bem? Secreção que acabam caindo dentro do corpo. Um exemplo que eu tenho, ó, como eu falei para vocês, as glândulas salivares, ok? Eu tenho também hormônios, exemplo, a glândula tireoide, a hipófise. Então acabam indo jogando, melhor dizendo, hormônios dentro do corpo. E a excreção, a excreção, na verdade, é a eliminação para o meio externo, do corpo. Então, é aquilo que muitas vezes sai para fora do seu corpo. Tudo bem? Um exemplo, nós temos lá os excretas nitrogenados, certo? Muitas vezes eles podem ser substâncias nocivas, substâncias tóxicas. Tudo bem? Então cuidado aí com essas duas palavrinhas aqui. Ok, meus amigos? Beleza? E aí a gente está vendo aqui, ó, o desenho, né, de uma glândula endócrina, e de uma glândula exócrina. Glândula endócrina, já que nós temos os dois tipos. Olha essa daqui. Ó, meus amigos, a endócrina, como está falando, ó, ela acaba lançando substâncias para dentro do corpo. E eu falei para vocês no caso dos hormônios. Ok? Tranquilo? E as glândulas exócrinas são aquelas que lançam, na verdade, as substâncias para fora do corpo. E aí eu tenho as glândulas sudoríferas, que produzem suor. Temos as glândulas salivares, que produzem saliva. Eu tenho também as glândulas mamárias, né, que lançam leite. E eu tenho as glândulas lacrimais. Na verdade, elas produzem lágrimas. Então, tranquilo com esses dois tipos aqui, tudo bem? Então, nós sabemos que podem ser de dois tipos, né? As glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Cuidado, né? Exo, pessoal, exo significa fora. E crinos, né? Crinos significa secreção. Tudo bem? Cuidado com essas palavrinhas. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos lá. Vamos passar aqui, né, para frente o slidezinho. Terminando o tecido epitelial, nós acabamos aqui de falar do tecido. Vamos falar agora do tecido nervoso, ok? Ele diz o seguinte: encontram-se distribuídos por todo o organismo, interligando e formando uma rede de comunicações que constitui o sistema nervoso, responsável por interligar os órgãos, percepção, emoção, memória, atenção e consciência. Gente, o seguinte, a gente sabe que o tecido nervoso ele tem uma função de coordenação dos diferentes órgãos. Então, a célula recebe e acaba enviando de forma rápida e contínua essas informações que são captadas do ambiente e também são captadas do próprio corpo. Nós temos os impulsos. Os impulsos são de natureza elétrica. Eles são conduzidos por neurônios. Ok? A gente vai observar que esse tipo de célula dos tecidos nervosos elas são diferentes do que nós falamos dos epiteliais. Ok? Então aqui, fazendo a leiturinha, nós temos aqui as células da glia ou neuroglia. São vários tipos celulares relacionados com a sustentação e a nutrição dos neurônios, com a produção de mielina e com a fagostose. Os neurônios ou células nervosas têm a propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder à alteração do meio. Eu tenho aqui os dendritos. Os dendritos são prolongamentos ramificados da célula, especializados em estímulos, que também podem ser recebidos pelo corpo celular. Meus amigos, no caso dos dendritos, né, eles estão aqui, ó. Ok? Eles estão aqui, ó, que são os dendritos. Ok? Belezinha? E aqui ele fala do achônio, né, que é uma expansão celular fina, alongada e de diâmetro constante, com ramificações em sua porção final, de modo que o impulso pode ser transmitido simultaneamente, né,
a vários destinos. Então, é uma estrutura especializada na transmissão de impulso nervoso para outros neurônios e para outros tipos celulares, como as células de órgãos efetores, musculares e glandulares. Então, meus amigos, a gente está observando que essas informações elas vão chegar aqui nos dendritos. Aqui eu tenho um corpo celular, tá certo? E aqui eles acabam percorrendo, na verdade, o axônio. E aí entra em contato com outros dendritos de um neurônio vizinho. E assim vai seguindo, vai se expandindo, tá certo? Esses impulsos elétricos aí, conduzidos por esses neurônios aqui vizinhos. Ok? Tranquilo, meus amigos? Gente, aí vamos fazer o seguinte. Por enquanto, né, eu vou falar somente desses dois tecidos, que é o tecido epitelial e o tecido nervoso. Na próxima aula a gente continua com o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Tudo bem? E eu estou fazendo isso para essa aula não ficar muito longa. E aí depois a gente começa a discutir isso aí nos exercícios. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, até mais.